Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa, do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4 do PET 3, a primeira coisa que você vai fazer é a leitura desse texto aqui, dessa notícia, sobre o índice dos casos de adolescentes que têm filhos no Brasil e estão fora da escola por causa disso. Então, você vai fazer a leitura para você compreender melhor o tema e adquirir algumas informações que vão ser importantes para você fazer a atividade 1, que na verdade é uma produção de texto. Então, gente, a produção de texto, eu não vou fazer para vocês não, porque vocês ficam copiando de mim e depois isso é plágio, viu? Ficar copiando o texto da professora. Então, gente, eu não vou produzir o texto para vocês não. Eu vou oferecer informações, orientações e uma sequência aqui de parágrafos que vocês vão utilizar para fazer esse texto e eu tenho certeza que vai ser fácil, porque esse é um assunto que faz parte da nossa vivência. Eu tô querendo dizer que todo mundo conhece uma menina que teve filho, adolescente, e por isso acabou abandonando a escola, ou teve que sair por um tempo e depois voltou, né? Ou então não abandonou a escola, mas teve dificuldades e acabou repetindo de ano. Então, isso aqui é um tema que a gente conhece. Ele faz parte da nossa vivência. Nós conhecemos pessoas que passaram por essa situação, não é verdade? Muitos de vocês podem ter, inclusive, casos na própria família, de meninas, né, de mulheres que engravidaram na adolescência e acabaram tendo a sua vida escolar prejudicada ou dificultada. Pode ser até que as avós ou as mães de vocês tenham passado por esse desafio, né, que é ser mãe na adolescência. Então, vocês podem pegar tudo que vocês sabem, tudo que vocês conhecem sobre esse assunto, das suas vivências pessoais, ou conversar com pessoas que tenham passado por essa experiência, para vocês produzirem esse texto aqui, ó. Então, o seu texto, gente, ele vai ter 3 parágrafos, bem simples, bem pequenininhos, tá? Na primeira parte, você vai fazer um parágrafo com mais ou menos 3 a 5 linhas, falando sobre qual que é o problema. Você vai começar o seu texto com "no Brasil". E aí você vai explicar qual que é o tema, qual que é o assunto, sobre o que esse texto vai falar. Esse texto vai falar sobre o grande número de adolescentes brasileiras que são mães muito jovens e acabam abandonando a escola por causa disso. Se você ler esse texto que foi colocado aí no PET, você vai tirar as ideias para colocar aqui nessa introdução do seu texto. Então, basicamente, aqui nesse primeiro parágrafo, você vai explicar com as suas palavras qual que é o assunto, qual que é o tema, sobre o que esse texto vai falar. Aí eu coloquei aqui, ó, nesse parágrafo, pode usar dados numéricos retirados do texto motivador que está no PET. Então, você pode tirar algumas ideias, não é para você copiar o texto inteiro, não, mas você pode tirar algumas ideias desse texto que foi colocado aí na apostila. Muito bem, esse vai ser o primeiro parágrafo do seu texto. Depois você vai fazer mais 2 ou 3 parágrafos falando sobre o seguinte: por que esse problema ocorre? Ou seja, por que essas mães adolescentes abandonam a escola? O que acontece na vida delas que praticamente as obriga a abandonar a escola? Você vai começar o seu parágrafo dessa maneira aqui, ó. Quando uma adolescente fica grávida, e aí você vai colocar aí, ó, pelo menos 2 coisas que acontecem com a adolescente grávida, que acabam provocando a sua saída da escola. Então, você vai fazer esse relato aí explicando por que esse problema acontece. Divide a sua explicação em 2 ou 3 parágrafos. Cada parágrafo vai ter mais ou menos 5 ou 7 linhas, dependendo aí do tamanho da sua letra. Mas o importante é você fazer 2 parágrafos. O número de linhas não é muito importante. O mais importante é você colocar essas informações nessa sequência que eu estou te passando agora. E no último parágrafo do seu texto, você vai falar sobre como resolver esse problema. Então, o que a sociedade, a escola, a família ou a própria adolescente pode ou deve fazer para que
a vida escolar, a educação não seja abandonada depois que a garota engravida. Então, você vai começar o seu parágrafo da seguinte maneira: portanto, medidas são necessárias para resolver esse problema. Em primeiro lugar, e aí você vai colocar umas 2 ou 3 coisas que podem ser feitas, e aí você tem que colocar quem que vai fazer essas coisas, né? Se é o governo, se é a escola, se é o conselho tutelar, se é a família, se é a própria adolescente, se é o pai da criança. Então você vai colocar quem que vão ser os responsáveis por resolver esse problema e o que cada um deles deve fazer. E você vai colocar isso aí em um parágrafo de mais ou menos 5 a 10 linhas, dependendo da quantidade de soluções que você acha que são possíveis para esse problema, tá certo? Então você coloca aí mais ou menos umas 2 ou 3 soluções, todas no mesmo parágrafo, porque esse aqui é o parágrafo de conclusão do seu texto, tá certo? Então se você seguir essa sequenciazinha aqui, ó, iniciando o seu parágrafo com os elementos que eu coloquei para vocês em azul, e escrevendo, relatando, detalhando de acordo com as questões que eu coloquei em vermelho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer textos muito bons e os seus professores vão ficar muito satisfeitos, tá certo? Muito bem. Aí, continuando aqui, gente, na semana 4, vem essa pergunta aqui, ó. Leia as manchetes. Manchetes são títulos de notícias. Abaixo e responda as questões a seguir. Então, a primeira manchete fala assim, ó. Tem a foto aí do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, e fala assim, ó: Mark Zuckerberg vai passar a cobrar o Facebook de quem não repassar o alerta para 18 contatos. Será? Diretor Mark alerta que Facebook será fechado e pago para quem não compartilhar texto. Em breve poderá ter de pagar uma mensalidade para usar os grupos do Facebook. Zuckerberg confirma: Facebook deve cobrar pelo acesso a notícias da rede social ainda este ano. O que vocês acham dessas notícias, gente? Vocês acham que é verdadeiro ou é fake news? Essas 2 manchetes iniciais aqui, em especial, parecem aquelas correntes de WhatsApp e Facebook, né? Que sempre aparecem aí nas nossas redes, aí no nosso feed. Eu acho muito engraçado aquelas que aparecem a foto de uma pessoa doente, né? E fala assim, o Facebook vai pagar 50 centavos para cada curtida que essa foto receber. Aí eu fico pensando assim, gente, o cara do Facebook, ele é mau, né? Ele fica torturando a pessoa, né? Não, eu vou te dar o dinheiro, mas só se tiver muito like na sua publicação. Então, gente, são umas coisas que, assim, são tão bobas que não dá nem pra gente entender como que as pessoas continuam caindo e continuam compartilhando essas fake news. Aí vem a primeira pergunta. Que fato é noticiado nas manchetes? Então, o que está sendo noticiado aí em todos esses títulos, em todas essas manchetes de notícias? É o seguinte, o fato, aí eu coloquei entre aspas, porque isso aí nem é verdade, né? É fake. Então, o fato noticiado é que o uso do Facebook será pago, né? Então, isso aí que está sendo noticiado nesses textos aí. Atividade 2. Esse fato interfere no uso e na popularidade dessa ferramenta? Por quê? Então, vamos supor que esse fato aí, ó, que o Facebook vai ser pago agora. Vamos supor que isso aí fosse verdadeiro. Isso aí iria influenciar na maneira com que as pessoas usam essa ferramenta, essa rede social? Aí eu coloquei da seguinte maneira. Você pode colocar na sua resposta só os trechos que estão em negrito. Esse fato interfere no uso e popularidade do Facebook, sim, porque essa rede social não tem importância vital para os usuários. Facebook só serve para mandar textão, arrumar treta nos comentários e compartilhar memes. Todos podem muito bem viver sem ela. Portanto, não faria sentido cobrar dos usuários, pois eles acabariam abandonando a ferramenta. Tipo assim, o Facebook serve pra quê nessa vida? Pra nada, né? Coisas úteis não são muito feitas lá no Facebook, não. Pelo menos eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma. Se o Facebook for pago, você acha que as pessoas vão continuar pagando pra ficar vendo meme? Eu acho que não. Então, pra mim, se, né, essa notícia aí fosse verdadeira, com certeza o Facebook iria perder os seus usuários. Atividade 3.
Você acredita que essa notícia seja verdadeira? Por quê? Aí essa resposta é pessoal. A minha resposta é a seguinte: é fake news, porque é sensacionalista, alarmista, absurda. A primeira manchete, por exemplo, termina com uma pergunta, o que não é normal em uma notícia jornalística séria. Então, pelo fato de que esses textos aí trazem uma temática muito sensacionalista, como se fosse uma bomba, né? Uma notícia bomba, alarmista demais, beirando o absurdo, e pelo fato de que lá na primeira notícia terminou com uma pergunta, o que não é muito normal em textos jornalísticos sérios, porque eles não fazem questionamentos, eles fazem afirmações sobre fatos reais, sobre fatos que realmente aconteceram. Então, aquela primeira notícia acabou dando uma pista de que esse fato aí, na verdade, não é verdadeiro, de que é fake, é só para as pessoas clicarem lá e o dono da página acabar ganhando de alguma maneira com publicidade. Aí, né, gente, as intenções de quem inventa, de quem publica fake news, são várias e algumas a gente nem sabe, né? Mas, assim, o importante é que, na minha opinião, isso aí tá mais do que óbvio que é fake news. Atividade 4. Qual o seu posicionamento sobre notícias falsas veiculadas nas redes sociais? Então, essa aqui também é uma resposta pessoal. Você vai colocar qual que é o seu posicionamento, a sua opinião sobre o compartilhamento de fake news. O meu posicionamento é o seguinte, ó. É que as pessoas têm preguiça de ler, de buscar mais informações em fontes confiáveis, para confirmar a veracidade da notícia. Mas mesmo assim saem por aí compartilhando tudo que recebem. E de forma impressionante e contraditória, questionam a veracidade de fatos noticiados em grandes veículos jornalísticos. O raciocínio das pessoas parece que é assim, ó. Se está no WhatsApp, é verdade, mas só se estiver de acordo com a minha ideologia. Se for contra as minhas opiniões, aí é mentira. E todo esse contexto é perfeito para que os poderosos continuem manipulando o gado. Então, essa é a minha opinião sobre fake news. Atividade 3. Então, depois que você fizer a leitura desse texto aqui, ó, que está explicando um pouco mais sobre as fake news, o que significa, como que elas funcionam, você vai fazer uma produção de texto. Então, tá dizendo aqui, ó. A partir da leitura do texto, escreva um texto abordando sobre a circulação de fake news nas redes sociais. Não se esqueça de utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, como também uma possível solução para essa problemática. Então, nessa parte aqui, o que você vai fazer? Você tem que escrever uma produção de texto. Eu não vou fazer a produção de texto para vocês, eu vou apenas colocar algumas orientações, um roteiro que vocês vão seguir para conseguir escrever essa produção de texto. Então, no primeiro parágrafo desse texto, vocês vão escrever o que são fake news, por que elas são feitas e como que elas circulam na sociedade. Você vai pegar as suas ideias, as suas informações nesse texto que está anteriormente aí, nesse texto que está na apostila, tá certo? Eu até coloquei aqui, ó, nesse parágrafo, você pode tirar ideias do texto motivador que está no PET. Então, lá naquele texto está explicando o que são fake news, por que elas são feitas e como que elas circulam na sociedade. E aí você vai fazer um parágrafo pequenininho, com 3 a 5 linhas, dependendo aí do tamanho da sua letra. Depois você vai explicar por que espalhar fake news é um problema. Ou seja, por que a gente não pode ficar espalhando, compartilhando notícias falsas? O que pode acontecer de ruim se a gente continuar com esse hábito? Então você vai pensar aí em 2 motivos que fazem com que esse hábito de compartilhar fake news seja negativo para a sociedade. E aí você vai explicar isso no seu texto em 1 ou 2 parágrafos, de 5 a 7 linhas, cada um deles. Você pode procurar na internet sobre vídeos ou textos que explicam melhor os malefícios, os prejuízos causados pelo compartilhamento de fake news. Existem inúmeras publicações
publicações que falam sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, o link de um outro vídeo que eu fiz falando sobre essa questão. É uma proposta de atividade, é uma webquest, e nessa webquest eu apresento algumas fontes de pesquisa que podem ajudar vocês a acharem a resposta para essa questão aqui. Então, eu vou deixar aqui nos cards, vocês veem lá a webquest sobre fake news. E depois, no final, você vai fazer um parágrafo explicando como acabar com as fake news. Então, você vai fazer a sua pesquisa e vai colocar nesse parágrafo aí algumas sugestões, algumas ideias, algumas alternativas que poderiam contribuir para diminuir o número de notícias falsas que são publicadas, que são compartilhadas nas redes sociais. Você vai fazer esse parágrafo mais ou menos com 5 a 7 linhas. Você pode colocar umas 2 ou 3 sugestões de soluções para esse problema. Nesse card que eu coloquei em cima, da webquest sobre fake news, também você vai encontrar fontes que apresentam possíveis soluções para essa questão, para esse problema, tá certo? Então é um texto pequenininho, de 3 parágrafos, né? Cada um mais ou menos aí com umas 5 linhas. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse texto se vocês seguirem esse roteirozinho aqui que eu preparei para vocês. Muito bem, então a gente chegou aqui à finalização da correção desse PET 3 do 9º ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu vou mandar um salve aqui para alguns inscritos. Então, um salve para você, Alan Lan, Silvana Lopes, um abraço. Rita Cunha, minha xará, tá sempre aqui no canal. Renan Salles, Maura Silva de Lima, Moisés Bispo, Guilherme Coura, Jubarectuba, Atan Lucas, Thales Mendes, GMS TV, Valéria Souza, um salve. Daniel Felipe, não precisa chorar, tá? Esse é o salve. Um abraço, Daniel, muito obrigada por estar sempre aqui no canal. Bárbara Braga Azevedo, e pra todo mundo aí de Paris de Minas. Samara Lara Andrade, um beijo. Eduarda de Cássia, meu nome também tem Cássia, ô Eduarda, meu nome é Rita de Cássia, então a gente também é xará. Henrique Wallace Gamer, Vanilda Rosa Rosa, Marlene Vieira, Sara Lopes, Alpha Free Fire, Jusilene Anício Nunes, um abraço. Eric Fernandes e Biscotinha, Nicolas Carvalho, Débora Rocha Nascimento, Roberta Gonçalves, Daiane Gomes Rocha e o Douglas Gomes, que usa o perfil dela, Mariane da Costa, Erika PM, Gabriel Moraes, um abraço, Maria Aparecida, Ninja Free Fire, Maria Alice Santos, Ana Luísa Coimbra, Washington Oliveira, Maria de Fátima e Claudimeire Araújo, Júlia Maria e Nicole, Cornélia Florindo de Freitas, um salve, Danilo Gabriel e Bela Gomes, Hightech 3652, Juscelia e a filha dela, a Karine, e pra todo mundo aí de Esmeraldas, Minas Gerais, Batata com Melado, um salve, Ana Luísa, e também um salve pra professora dela, Aline Ferraz, um abraço aí pra você, professora. Como é que tá aí a realização do PET com essa moçadinha? Gabriel Fagner, Félix Santos, Marcos Coelho, um salve, meu colega Francisco, claro que lembro de você, Francisco, saudade. Como é que tá sendo aí com as suas turmas a realização desses PETs? Kaique Alves Araújo e Gabriel Santana, salve. Helenice Vieira e pra todo mundo aí de Jaíba, Minas Gerais. Lucas 031, salve. White Lee, Tânia Rodrigues, um beijo. E pra todo mundo que acompanha o meu canal, que está sempre comentando, curtindo, compartilhando, a participação de vocês é muito importante. Um beijo, pessoal. E um salve. E eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau.